nome é Bruna Pacheco, eu tenho 21 anos. Eu cresci num lar com uma família aparentemente feliz e normal, mas na intimidade a gente conseguia ver que havia uma disfunção, né? Era meio desestruturada. Meus pais, eles me tiveram muito novos. Meu pai estava com 19 e minha mãe com 18. Minha mãe engravidou, eles ainda eram noivos, então foi um tempo difícil. A gente chegou a passar algumas necessidades com relação ao financeiro. Minha mãe às vezes não sabia lidar comigo quando criança, então eu apanhei muito. Eles ainda não estavam em um caminho, então eles brigavam muito. Quando eu fiz 12 anos, eu saí pela primeira vez e aí eu não parei mais. Os meus pais, eles sempre foram muito liberais comigo. Eles eram firmes na autoridade, mas eles nunca viram problema em eu sair para balada, para festa, para beber. Eu bebia em casa junto com eles na minha adolescência. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu conheci uma pessoa que me deixou muitas marcas. Eu comecei a namorar com esse menino, eu tinha 15 anos, e foi um namoro totalmente destrutivo. Ele era usuário de droga e ele bebia muito também, e ele saía muito. Então, assim, a minha adolescência começou a ficar mais forte essas coisas de álcool, droga, balada e tal. E aí, quando eu comecei a namorar com ele quis me privar de tudo com autoridade. Foi quando ele começou a ficar mais agressivo. Ele me bateu, a gente estava num churrasco, ele ficou com ciúmes porque eu conversei com um amigo dele, e aí foi quando começou a pior fase da minha vida. Qualquer briga, qualquer grito, qualquer coisa era motivo para vir as agressões físicas e verbais. Eu tinha noites que, assim, eu não dormia, eu não comia, porque eu ficava chorando, porque fora as agressões físicas, eu descobri, então, que ele me traía também. E, assim, não era com uma, com duas, era com várias. Então, assim, pra mim, eu era um lixo ao lado dele. Foi quando eu entrei num culto de jovens, pela primeira vez, e aquele lugar, assim, me impactou. Porque desde pequena eu sempre gostei muito de música, de teatro, das artes, e lá tinha tudo isso. Eu via os jovens no palco cantando, essas coisas, me impactou de uma certa forma. E eles estavam numa série chamada Minha Vida Não é Cinema, que era uma série de relacionamentos. Era o pastor Marcos que estava pregando. Quando ele falou algo, era sobre valor, você é princesa, você é aquilo, veio à tona toda aquela memória desse relacionamento que estava insustentável na minha vida. Estava me deixando uma marca muito grande. Então foi quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E aí eu falei, Deus, se o Senhor é poderoso e pode fazer tanta coisa, eu quero que isso saia de mim, eu quero conseguir terminar com essa pessoa. Foi quando ele teve mais uma agressão, mais uma briga, foi assim, um caos, e aí eu terminei. Eu tinha o coração vazio, né, machucado, e aí como eu tirei esse relacionamento da minha vida, eu precisava me ocupar com alguma coisa, senão eu ia acabar voltando para esse relacionamento. Foi quando eu percebi que eu estava indo pelo automático, e aí a primeira decepção que eu tive na igreja, quer saber? Isso não é pra mim. E vazei de novo. E aí foram os piores 6 meses da minha vida, porque eu fiz coisas piores do que eu fazia antes de ter colocado o pé na igreja de novo. Teve uma vez que eu cheguei da faculdade em casa e eu tava bem fora de mim, eu tinha bebido bastante. E eu cheguei em casa e eu vi os meus pais orando por mim. Ver os meus pais, que não tinham crença nenhuma em Deus, ajoelhados e orando por mim, foi um negócio que mexeu muito comigo. Eu olhei aquilo e eu falei assim, meus pais, que não tinham crença nenhuma, hoje eles conseguem ajoelhar e orar pela minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso de algo diferente. Aí foi quando eu pedi mais um sinal para Deus, e dessa vez eu pedi muito forte. Eu falei, Deus, eu preciso mudar minha vida, que eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu quase bati o carro na Dutra, e foi impressionante porque o carro que estava na minha frente praticamente sumiu. O meu irmão que estava do meu lado deu um grito desesperado, e naquele momento eu percebi que desde que eu nasci eu sou um milagre, que Deus tem me dado muito livramento. Foi quando eu voltei para a igreja e o meu coração estava diferente. Naquele dia eu decidi que eu ia entregar minha vida para Cristo
não para estrutura, não para homens. Depois de um ano já voltando na igreja, eu conheci uma pessoa e a gente começou a conversar, a gente começou a se aproximar e hoje eu sou casada e eu sei que Deus colocou esse príncipe na minha vida, porque ele me trata melhor do que tudo, até do que eu mereço. É a graça de Deus sobre a minha vida. Não tem um dia que ele não me lembre o quanto eu sou amada por Deus, o quanto eu sou filha de Deus. A minha família tá 200% melhor. Nós temos um relacionamento de família mesmo, de união. Os meus pais continuam na igreja, o meu irmão continua na igreja. Eu sei que um dia Deus me tirou da onde eu estava 2 vezes, porque Ele tem algo melhor para mim e eu preciso passar isso para as pessoas. Eu recebi a graça de Deus de uma forma abundante e eu preciso repartir essa graça para as pessoas. Então eu sei que eu não estou por aqui por acaso, não estou no mundo de passagem. Deus me colocou aqui para uma missão. E hoje eu creio mesmo que o meu propósito é muito maior do que o meu passado.